Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E na aula de hoje nós vamos falar aqui de referencial. Gente, isso é um assunto muito importante na física. Tudo depende do referencial que você adota na física, tudo bem? Então a gente vai querer entender agora o que é o referencial. Bom, como está escrito aqui, ó, o referencial ele é um sistema de coordenadas para identificar a posição de um corpo. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema de coordenadas daquelas como a gente viu na aula aí de dimensões do movimento, né? Então, vai ter a coordenada com ponto zero e vamos ter aí movimentos para y, x e z, correto? Z, no caso, para a folha e para a tela. E é importante dizer, qualquer corpo pode ser adotado como referencial. Uma pessoa andando, uma pedra, um planeta, uma estrela, um carro em movimento, um carro parado, qualquer coisa pode ser adotado como referencial, tudo bem? E por que que a gente, para destacar, né? Por que que a gente fala que é um sistema de coordenadas? Por que a gente usa um sistema de coordenadas? Porque tem algumas características interessantes quando nós falamos de sistemas de coordenadas, que são duas características bastante interessantes, que é o quê? Com um sistema de coordenadas, nós sabemos a origem, tudo bem? A gente define um corpo como a origem e o sistema de coordenadas sai a partir desse corpo. E outra coisa que a gente sabe com isso é que nós sabemos a orientação. Tudo bem? Como assim? A gente define lá, por exemplo, a gente vai ver que a gente pode definir, bom, o que é normalmente usado? O Y é positivo para cima e negativo para baixo. O X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. E o Z é positivo indo para a tela e negativo indo para a folha, tudo bem? Bom, o que é importante também de falar de referencial? A gente, além de referencial, a gente pode ter um caso especial que é o que a gente chama de referencial inercial. Tudo bem? Então vamos anotar aqui. Referencial inercial. Bom, o que a gente precisa ter de característica para existir realmente um referencial inercial? É que o ponto que a gente está adotando como referencial inercial tem que ter duas características importantes, né? Ele tem que ter aceleração nula, tudo bem? Ele não pode ter aceleração. Por consequência, qual é a segunda característica? Ele vai ter uma força resultante também nula. A parte de força e aceleração, aqui a gente está começando o curso, a gente ainda não trabalhou. Mas mais para frente vocês vão entender o que significa tudo isso, tudo bem? O importante é que vocês saberem que existe um referencial inercial e que ele tem essas características. Bom, quando a gente tem um referencial com essas características, o que a gente vai ter? Só um corpo, para ser um referencial inercial, por causa disso, ele vai ser um corpo que está ou em repouso, ou então ele está num movimento uniforme, só que esse movimento é retilíneo. Tudo bem? Então ele tem que estar ou em repouso ou em movimento uniforme retilíneo, que a gente chama de movimento MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Bom, eu posso dar aqui para vocês dois exemplos simples para vocês perceberem, né, a importância do referencial, de como a gente vai observar o movimento. Então vamos aqui para dar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte: nós podemos ter, por exemplo, aqui um carrinho andando aqui. Tudo bem? Tem um carrinho andando aqui. E você é um observador que está aqui fora. E você está observando uma pessoa que está aqui no banco do passageiro no carro. E o carro está vindo aqui, se deslocando para a direita. Depois de um tempo, você vai ver que o carro vai estar aqui na frente, correto? O carro vai estar aqui. Então, vamos lá. O carrinho vai estar aqui. E você vai ver a pessoa aqui. Como você se adotou como referencial, o que você percebeu? Que essa pessoa que está aqui no banco do passageiro, ela teve uma movimentação, correto? Porque antes ela estava nessa coordenada e agora ela está nessa coordenada. Agora, o que você pode perceber de interessante? Imaginem que agora o seu ponto de referencial é um motorista. Imaginem que você é um motorista.
Apesar de, em relação ao observador que está aqui fora, vocês estarem se deslocando para a direita, quando você for o motorista, a pessoa que está do seu lado, em relação a você, ela está em repouso. Percebem? Porque você, quando olha para uma pessoa, quando você está no carro e o carro está andando, você não percebe a pessoa se movimentando. Porque você está se movimentando de acordo com a referência da pessoa que está aqui fora, exatamente do mesmo modo. Você lá dentro está em repouso em relação àquela pessoa. Então, a questão de referencial muda muito a maneira como a gente vai enxergar e trabalhar o movimento. Um outro exemplo interessante que a gente pode dar é que imaginem o seguinte: imaginem um carro aqui, tudo bem? Vocês podem ver que o desenho não é tão bonito, mas é importante vocês entenderem a ideia. Imaginem um carro aqui e outro carro aqui na frente dele. Tá muito ruim o desenho, mas imaginem que esses dois objetos aqui, essas tentativas de carro, são realmente carros. Bom, o que vai acontecer de interessante? Imaginem que esse carro aqui está com uma velocidade, por exemplo, de 50 km por hora, enquanto esse carro aqui está com uma velocidade de 60 km por hora. O que vai acontecer? Se a gente adotar esse carro aqui como referencial, esse carro aqui, a partir de agora, não está mais andando a 60 km por hora. Por quê? Porque esse daqui também está andando atrás dele e a 50 km por hora. Quando a gente adota esse carro como referencial, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse carro aqui está se deslocando, na verdade, com 10 km por hora, porque é a diferença aí entre a velocidade do carro que a gente está adotando como referencial e esse carro aqui que a gente está observando o deslocamento, tudo bem? Então é interessante vocês notarem justamente isso. O referencial influencia bastante a maneira como a gente vai enxergar e trabalhar as situações, né, os movimentos. Bom, para a aula de hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula e tchau!